Bom dia, seguimos então a nossa leitura do capítulo 2, Artisticidade, a partir do trecho onde ela vai escrever sobre simpatia. A simpatia para Bergson não é o ato de benevolência que sucede o acontecimento, nem o resultado ou a resposta a uma ação predeterminada. A simpatia é o vetor da intuição sem o qual esta jamais seria experimentada. Um acontecimento que tem simpatia pela força da intuição possui a capacidade de gerar gestos menores que abrem o processo à tecnicidade. A simpatia permite que o acontecimento expresse o seu mais que, abre o acontecimento para o que a intuição suscita. Chamamos aqui de intuição a simpatia através da qual nos transportamos ao interior de um objeto para coincidir com aquilo que ele tem de único e, consequentemente, de inexprimível. Lapujade, né? É impossível pensar a intuição e a simpatia inteiramente separadas uma da outra, mas não devemos, em razão disso, considerá-las a mesma coisa. A intuição toca no diferenciante do processo. A simpatia mantém junto os contrastes do diferenciante, de tal maneira que, com o gesto menor, o indizível passa a ser espremível. Vou repetir essa parte. A simpatia mantém junto os contrastes do diferenciante, de tal maneira que, com o gesto menor, o indizível passa a ser espremível. Com o gesto menor, a simpatia é o fio condutor para a expressão de um outro existente em germe. Ali onde a intuição é a força de expressão ou a força de pré-articulação do desenrolar do acontecimento. A simpatia, alinhada ao gesto menor, é modo, é o modo pelo qual esse encontro se articula. Dar o nome de simpatia a esse processo soa estranho. Sua conexão à linguagem cotidiana passa a impressão de que a simpatia aplica um juízo de valor a um processo pronto. Por esse motivo, talvez não guarde a potência conceitual necessária para tornar sensível a força do que produz ou do que pode produzir. O uso que faço do termo associa-se às noções de preocupação e autossatisfação formuladas por Whitehead. Esses conceitos servem para nos lembrar que o acontecimento se preocupa com a própria evolução e que essa evolução é central para que o acontecimento se ultrapasse. Fazer da simpatia o fio condutor da expressão no acontecimento traz a questão do cuidado para dentro dos limites da concrescência do acontecimento, realçando assim a intuição enquanto um ato relacional que se desenvolve numa ecologia que não pode ser abstraída de si mesma. A intuição leva à simpatia, simpatia pelo desdobrar do acontecimento.
Sem simpatia por esse desdobrar, o acontecimento não é capaz de tornar sensível a complexidade de durações de que é composto. A simpatia inclina-se à complexidade de uma intuição à espreita na extremidade do pensamento, onde os ritmos que povoam o acontecimento ainda não se dirigiram ao seu potencial em constelação. Tudo bem? Intensa, né, essa parte. É. Falou pouco, mas falou bonito. Falou pouco, mas falou alguma coisa que eu não entendi nada. Você Sabe? pode ler as últimas frases, pode ser Eu, dá para reler as últimas frases, só ali antes da constelação, tá. podem ser em áudio. Aham. Peraí. Eu acho que tem que ser essas duas. Peraí. Fazer da simpatia o fio condutor da expressão no acontecimento traz a questão do cuidado para dentro dos limites da concrescência do acontecimento, realçando assim a intuição enquanto um ato relacional que se desenvolve numa ecologia que não pode ser abstraída de si mesma. A intuição leva à simpatia, simpatia pelo desdobrar do acontecimento. Sem simpatia por esse desdobrar, o acontecimento não é capaz de tornar sensível a complexidade de durações de que é composto. A simpatia inclina-se à complexidade de uma intuição à espreita na extremidade do pensamento, onde os ritmos que povoam o acontecimento ainda não se dirigiram ao seu potencial em constelação. Eu queria comentar uma coisa, mas eu vou precisar da ajuda de vocês, assim. Eu sinto nesse trecho, né, que para quem tem, para quem sabe do que ela tá falando, é fácil de entender do que ela tá falando. Para quem já se movimenta desse modo. E, de novo, eu acho que tem uma questão cultural, não universal, mas de nós, né, como a maioria de nós aqui, eu digo no nosso grupo, como condutores de processos de grupo, né, professores ou uma clínica coletiva, a gente já movimenta o que está acontecendo a partir dessa perspectiva. E para quem não sabe do que ela está falando, ou seja, quem não acessa essa sintonia com o acontecimento, eu não sei se a pessoa é capaz de entender, de fato. Parece que não, né? Parece complexo, mais complexo do que de fato é, né? Eu penso muito, eu acho que a sala de aula, essa condução de processos coletivos, ela é muito boa para ter em mente quando eu leio esse trecho, essa ideia de simpatia, e é quase como um exercício de confiança, e por isso ela fala de cuidado ali, né? É quase como um exercício de confiança que a gente poderia também traduzir por fé, né? Que é doar energia e ação para algo que ainda não está, né? E é isso que aglutina, né? Eu substituí algumas palavras ali. É isso que aglutina o acontecimento adiante, porque a gente tem que é diferente do prazer, né?
Ai, que delícia esse exercício que tu tá fazendo. Nossa, você tá super soltando a minha bacia, por exemplo, né? Isso é satisfação, digamos, né? Seria uma satisfação que você sente ali naquele momento. Mas essa simpatia que ela fala, que está conectada com o que ainda não aconteceu, é o que nos faz ter a capacidade de mobilizar uma improvisação sem perder o fluxo, né? E isso é interessante colocar isso em palavra, porque às vezes a gente toma como um saber inerente àquela pessoa. Nossa, ela é muito boa conduzindo, nossa, ela tem as manhas conduzindo, sei lá, né? E na verdade é uma técnica que tem a ver com reconhecer essa energia simpática, né? Que é o que, e aí eu faço um paralelo com o simpático, com os nossos processos nervosos simpáticos, né? Ou seja, aquilo que te ativa, aquilo que te ativa, te mantém em alerta e te carrega adiante, né? Não te deixa tipo flácido. Ah, o que que essa professora vai pedir para eu fazer agora? É como se você não tivesse ativado. Então a gente poderia fazer um jogo, né, entre isso que ela coloca como simpatia e o nosso mobilizador simpático, biológico, né, de se manter ativo e surfando essa onda, né? Então é muito interessante assim de pensar quando que isso acontece, né? Quando que o fio condutor do acontecimento é essa energia que mobiliza o acontecimento adiante. E como que a gente pode criar um ambiente de cuidado para que cada pessoa nessa situação possa se sentir confortável dentro dessa aglutinação de uma coisa que não se sabe o que vai vir a ser. E a gente sente quando isso acontece. Isso não acontece o tempo todo, nem para todo mundo, né? Mas eu acredito que cada um de vocês consegue perceber nos processos, principalmente as pessoas que eu acompanho mais, né? Os processos até agora, né? Por exemplo. Eu acho que o Vinícius e a Madu são os exemplos ali, né? Tu sabe quando que. Ah, eu não sabia. Eu sabia o que que eu ia fazer, mas essa capacidade de desenrolar adiante, né? E eu acho que no terreiro também tem um pouco esse movimento, eu imagino, né? Quando que o acontecimento toma conta do do desenho do ritual. Tu tem um desenho, mas tem uma coisa que acontece que ela dobra, vira do avesso o desenho, né? Eu acho que tem três paralelos assim interessantes para a gente pensar estrutura e como que esses gestos menores eles vão dobrando a estrutura, o planejamento ou a ritualística, seja de uma clínica, de uma sala de aula ou de uma cerimônia, né? Eu achei esse trecho bem interessante, porque acho que tem uma coisa aí que é um esmiuçar do acontecimento, assim, né? O que é muito complexo de fazer, né? E para essas camadas, do qual ele concresce, assim, né? Tem bastante coisa do Whitehead aí, que é interessante, a própria questão da concrescência, assim, né? E outras palavras que eu acho que às vezes poderiam coincidir, por exemplo, inclinação com tendência. Acho que
até fiz uma anotação aqui: simpatia, intuição, cuidado, inclinação, acontecimento. Acho que tem essas camadas antes de algo acontecer que é muito interessante conseguir nomear, né? Acho que esse trecho faz isso de uma forma muito curta, né? Por isso que ele é tão intenso. E tem um colocar em cena as palavras conceitos aí, né? Que é a intuição ligando a ideia de cuidado, uma espécie de atenção, né? E a simpatia num ato relacional que tira o acontecimento só desse agora. Acontece, acontece, acontece. A qualquer momento acontece. Numa duração assim infinita, né? E aí surge a ideia de uma duração que se desdobra e que é uma potencial constelação, né? O desfecho ali do parágrafo. E esse desdobramento ele pode ser exprimível pelo gesto menor, né? E aí eu acho que a ideia a ideia de que a expressão se dá no acontecimento também uma forma de afirmar esse gesto menor como aquilo que intui e simpatiza-se com esse desdobramento, né? Com esse acontecimento que é feito de durações, mas que não é esse infinito que é indizível. Tem um jogo ali, né, do dizível e inexprimível, e aí o gesto menor transformando o indizível em exprimível, mas não totalizando, né, nada de forma absoluta, assim. Acho que para mim ficou muito forte a palavra expressão. Esse é um momento do texto em que se fala a expressão no acontecimento, né, que se dá no momento, nessa duração, e que se desdobra e que pode ser intuído, né, e aí volta-se toda essa coreografia assim, do gesto menor, né? Sim, bem interessante, Sócrates. Essa ideia de expressão também é interessante pensar. Não me lembro com qual de vocês que eu estava conversando sobre a coisa da angústia, né? Angústia como algo que a angústia como um sentimento que imobiliza a expressão. Então, a angústia ela é um afeto congelante, né? E me veio isso enquanto tu falava, de pensar que às vezes o gesto menor é o que mobiliza a concrescência, ou seja, a movimentação do acontecimento, quando a onda vai, né? E esse gesto menor, às vezes ele é um suspiro, né? Então a gente não precisa pensar a expressão como um eu estou. Às vezes eu faço até um enunciado do tipo, nossa, eu estou. é, eu não estou me sentindo bem. Vamos supor, né? Hoje estou com febre, hoje estou me sentindo mal. Mas aquilo ali cai chapado dentro do acontecimento e ele não mobiliza o acontecimento, né? Então também o que ela está dizendo é que a transformação, essa concrescência do que é partilhado, ela só acontece por gestos menores. Que às vezes é um suspiro, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu acredito que sim, mas de é você sentir que tem uma tensão, todo mundo sente que tem uma tensão e de repente alguém só faz uma respirada. E aquilo ali dá um shift em todo o acontecimento. Ninguém fala nada, ninguém precisa comentar sobre o respiro que alguém deu, enfim, né? Então, eu acho que é um exemplo, né, também de o que que ela significa, o que que seria essa expressão menor.
que de fato mobiliza, né? Isso tem muito a ver com ritual, e acho que, porque quando penso a questão da expressão, me parece que pode vir, assim, esse fantasma do sujeito, assim, né? Quem vai incorporar, né, a Aham, expressão, né? Qual vai ser a forma que isso vai se colocar, né? Então, e que aham, interessante desse trecho é que em nenhum momento é, aparece o sujeito, né? Então, tá fechado, Bianca. não, eu tô só exprimindo interjeições aqui. Acho que podemos seguir, né? Poquito. Só uma esclareçam o conceito de constelação no final dessa parte, se tem alguma relação com Walter Benjamin, ou isso está no Whitehead, que eu não me lembro. O que se trata essa constelação? Vocábulo final. Não sei se está como conceito ou como uma palavra, inclusive mais poética, né? Mas a questão é que a obra do Whitehead é uma cosmologia, né? É um ensaio sobre cosmologia. Então, às vezes, acho que não é figurativo, mas tem uma visão de natureza da percepção. Foi isso que eu entendi um pouco sobre essa parte de cosmologia, assim. Mas eu acho que ali tá como uma palavra, né? Não tá como conceito, assim. Sim, eu até vou olhar aqui no índice remissivo do Processing Reality, mas na verdade é isso, porque é exatamente isso, Vini, que tu falou. É, existe um potencial de relações entre forças, superjets, superjectos, tal como uma constelação. Então, acho que é isso, assim, a capacidade de se mover junto dentro do acontecimento. Muito mais do que uma visão fenomenológica que você olha como que aquele encontro transforma o ente. Aqui na filosofia processual, a gente está mais interessado e o princípio é como transforma as relações. E tem uma palavrinha antes, né? Potencial. Então pode ter essa formação constelar ou não. Ela pode se dar ou não no acontecimento, na expressão, né? No acontecimento. E também a constelação como, aí já numa leitura mais fenomenológica, como algo que habita um espaço que está sempre em movimento, né? A coreografia das nuvens, do céu, da escuridão, da luz, do movimento de tudo ao redor, assim, que se mobiliza, tem uma potencial formação de pontos, de localização, tem uma geografia, assim, mas ela não é estática, né? Não é.
Permita fazer uma digressão. Conheci uma pessoa um tempo atrás que era da psicologia, estudava bastante fenomenologia. E aí, quando comecei a conversar com ele sobre fenomenologia, até vi uma visão assim super profunda da fenomenologia, né? Que eu acho que os textos que a gente lê, que são mais voltados à ontologia, de alguma forma, às vezes se guardam diferenças, assim, né? Até criticam-se, eu acho. E aí a gente tentou chegar no ponto onde eu via isso, né? Ele queria entender. E aí eu fiz uma síntese assim sobre a questão que eu acho, Sócrates, que tem a ver com isso, sobre o movimento das nuvens, sobre essa coreografia dos fenômenos, é que tem um ainda não, que acho que acredito que às vezes o campo fenomenológico deixa de aprender, assim, que acho que tem a ver com toda essa volta a camadas que a gente está fazendo aqui do acontecimento, né? Então, talvez tenha a ver com o conceito de mundificação, fiquei pensando aqui, né? É, mas, enfim, achei que seria interessante ter compartilhado isso. Interessante, Vini. Eu, eu fui olhar no Processing Reality, no índice remissivo, e tem muitas referências à cosmologia, né? Que eu acho que podem ser interessantes de serem lidas destacadas, né? Mas que eu vou citar para vocês, mas constelação não tem nada, não tem nenhuma. Então eu acho que realmente é só uma referência, não é, não tá, é, não tem mesmo. Eu vou fazer uma foto do remissivo aqui só para vocês terem uma ideia do que, para onde que ele vai, né? Argumento cosmológico, motivos de uma cosmologia, cosmologia satisfatória, cosmologia no século XVII, cosmologia em Platão, uma substância cosmológica, uma substância monádica, serialidade cosmológica, especulações sobre cosmologia, e aí vai. Vamos lá? Seguimos mais um pouco no modo, ao modo da arte? Alguém pode continuar? Mas obrigada, Vini, pela relação com a fenomenologia também, desse outro modo, acho que faz todo sentido. Eu comecei a fazer uma tradução de um texto que eu adoro, mais para nós, assim, talvez até fosse interessante, que é um texto do Chaviro, que eu já mandei para alguns de vocês, assim, que talvez vocês se interessem, que fala um pouco mais explicitamente sobre essa comparação da fenomenologia com Whitehead, Vini. Ah, eu me interesso. E também tem aquela palestra que eu te mandei uma vez do John Cobb, que se chama Maravilhoso. Por que Whitehead, que ele fala sobre cosmologia, que é muito interessante, eu adorei. Sim, E eu acho que a grande questão para o Ocidente é como
apreender o fenômeno, né, aquilo que acontece, aquilo que aparece, que se dá, sem passar pelo registro ontológico, né, pela ideia do ser, do... Então, bem instigante aí que você colocou, Vini, mesmo. Então segue aí uma outra voz. Irei eu, então. O modo da arte. Se a arte do tempo está inextricavelmente ligada à prática de um modo, a prática e a intuição devem sempre, por conseguinte, ser vistas como cooperativas. A intuição é a dobra da experiência que permite a montagem de um problema que põe um processo em movimento, ou que o inflete para a sua diferença, criando o germe para uma prática. Isso levanta a seguinte questão: onde situa-se a intuição em relação a uma prática inerentemente dupla, a participação? A participação equivale à intuição? Eu diria que aonde a arte, sempre pensada como um acontecimento, é mobilizada através de um processo intuitivo que cria e vetoriza o problema, que continuará a ativá-la ao longo de sua vida. Então, a participação é a simpatia pelo processo. A participação é o rendimento, no que Ruir chamou de rendimento estético. É um rendimento no sentido de que dá uma direção a um processo já em curso, ao passo em que abre o processo ao mais que de sua forma e de seu conteúdo. O rendimento estético vai além de qualquer objeto que o processo pode ocasionar para incluir a perspectiva da expressão gerada pela prática acontecimento. A artisticidade é isso. A artisticidade, o rendimento estético, é uma questão de como um conjunto de condições coalesce para favorecer o acesso à coletividade inerente ao processo, ao mais que de sua potência. A arte da participação é a capacidade de ativação da artisticidade, de explorar o rendimento estético no acontecimento. A artisticidade é a força de um devir que participa de maneira singular do fazer de sua ecologia, sem ser subsumida no artista ou no indivíduo participante. A artisticidade, a captura momentânea de um rendimento estético em uma ecologia em evolução. A ecologia complexa de um processo em vias de se ultrapassar é operacionalizada pelo gesto menor. Essa ecologia complexa é sentida em sua intensidade na artisticidade. A artisticidade é palpavelmente transindividual. Sendo a arte uma maneira, a artisticidade está, assim, mais próxima do diferenciante do que de qualquer objeto, diferenciante que é ativado pela pontuação do gesto menor em movimento através do processo. Não quero sugerir com isso que quando a intuição confecciona problemas operativos, que quando a simpatia pelo acontecimento ativa gestos menores, ou que quando a artisticidade vem à expressão, é de maneira rápida ou fácil. Comentando sobre o papel da intuição na articulação de um problema, Bergson fala da necessidade de uma longa camaradagem engendrada por uma relação de confiança
que desemboca num engajamento com algo que vai além de observações prematuras e fatos neutralizantes preconcebidos. A intuição é um processo rigoroso que se agita nos limites de um encontro com o ainda impensado. A artisticidade é a simpatia expressa nesse encontro. Valendo-se do diferenciante, a artisticidade abre o mundo para o tipo de novidade privilegiada por Whitehead. Não trata-se de uma novidade preocupada com a última tendência do capitalismo, mas uma novidade criadora de mistos que produzem novas aberturas, novas visões, novas feições do fazer da experiência. Esta novidade é irredutível ao objeto artístico. Apenas a artisticidade é verdadeiramente capaz de ativar novas misturas. A artisticidade não pertence ao artista, nem à disciplina da arte. Se ela precisasse ser anexada a algo, poder-se-ia dizer que anexaria ao que o processo de pesquisa-criação mais operativo busca atualizar. A artisticidade é a expressão operativa do fazer mundos, o rendimento estético que abre a experiência à qualidade participativa do mais que. A artisticidade emerge mais ativamente nos interstícios, onde o mundo ainda não se assentou em objetos e sujeitos. O campo da percepção imediata, definida na introdução como percepção autista, é o ambiente favorável para a artisticidade. A existência da artisticidade deriva das condições criadas que favorecem não apenas a arte do tempo, mas também a arte da participação. No acontecimento, a percepção autista, a participação imediata do desenrolar das ecologias, talvez seja o registro mais aberto para a experiência da artisticidade. Pois somente quando a simpatia pela complexidade do acontecimento nascente aparece, é possível perceber verdadeiramente o mais que de uma ecologia emergente. Quando isso ocorre, é sentida uma mudança na direção do movimento imanente. É sentido igualmente o modo no cerne da arte. Não é o objeto que se sobressai aqui, nem a árvore, o pôr do sol ou a pintura. Experimenta-se a força do movimento imanente que o acontecimento suscita, uma mobilidade em ato que desloca qualquer noção que isola a subjetividade ou a objetalidade. Isso não significa que o que é aberto não tem um tempo, um lugar, uma história. O contrário, o que emerge no bojo da artisticidade, no tempo ritímico, é uma percepção autista. Mito. Repetirei. O contrário, o que emerge no bojo da artisticidade, no tempo ritímico de uma percepção autista, é sempre singular. Este processo, esta ecologia, este sentir. O modo como a constelação de fatores emergentes se co-compõe, o modo como são sentidos em sua emergência, dá ao acontecimento sua artisticidade. Uma artisticidade que carregará, então, retrospectivamente, uma história, um comprometimento com uma causa, uma mobilização de um fazer político em ato. A artisticidade é uma direcionalidade imanente que é sentida quando uma obra funciona por conta própria, ou quando um processo ativa sua dobra mais sensível, ainda repleto de intuição. Essa modalidade está para além do humano. Certamente, a modalidade corta o humano por dentro,
funde-se com ele, captura-o, dança com ele, mas é também e sempre mais que humana, ativa em uma ecologia de ressonâncias mais prontamente percebida por neurodiversos. O processo tem agora seu momentum, o processo tem agora seu momentum, sua arte do tempo própria. A arte do tempo, excisada das limitações do sujeito volitivo, colabora com a criação de sua própria maneira. Enquanto maneira, a força da arte vem precisamente do fato de ser mais que humana. Para entender a relação entre animalidade e criatividade, ver Massumi. O ritmo é Então, fundamental eu para um acho ótimo, processo. né? Ela joga essa e faz assim, É, fala com o boy. Deixa eu chamar vou chamar o grandão aqui para resolver essa, não sei se resolve. A gente já leu, né? Enfim, é ótimo, né? Porque vocês vão mudando e eu vou continuando, né? Então, porque a gente leu há anos atrás o que os animais nos ensinam sobre política, e eu acho que o livro que a gente leu do Massumi o ano passado também é um dos melhores livros dele, assim, o, o Poder no Fim da Economia, né? Mas esse livro do que os animais nos ensinam sobre política é um pouco sobre isso. O que na psicologia, como que se chama, em toda essa área da zoopsicologia, tanto dos animais quanto das plantas, é o que tem se comprovado hoje sobre todos esses modos de pensar, de fazer jogo, de antecipar, de construir informações, aprendizados, criar, enganar, né? E claro que inicialmente isso foi feito com os animais, mas agora já, né, como a gente tem falado recorrentemente, isso é muito levado para entender, tem sido levado para entender o comportamento vegetal, né? Que é muito impressionante, apesar de óbvio, porque todos os antigos já sabem disso, né? É interessante esse conceito de artisticidade, ele é muito ousado, né? Eu estava até pensando aqui, né? Em que momento, acho que na verdade eu acho que eu não me sinto nem preparado para usá-lo, assim, né? É, mas pensando bem, por exemplo, quando a gente fala que a flor, que a gente tem que aprender com a flor, né? O que o princípio da flor em todas as coisas é a afecção primeira da flor, então é olhar que a artisticidade do fazer flor tá ali, né? Então, se observa nesse gesto, é o mais que humano da intuição, etc, etc, etc. Então, tá na natureza, né? É a natureza, que a artisticidade da primavera faz a flor, né? De certa forma. Não é a flor que se faz, né? Interessante pensando essa lógica também, né? Voltando à pergunta do Sócrates também ali, desculpa, do Cláudio, do que é essa constelação, né? No fundo é isso. Se a gente pensar todos esses processos de curanderia, a cura pensada individualmente, né? Você se cura, você se repara, você lida, e ao mesmo tempo a gente não cria essas organizações relacionais onde a cura seja o resultado, que é como eu entendo curanderia. Por isso que eu acho que a curanderia acontece numa sala de aula, num grupo de improvisação.
E mesmo numa cerimônia que a pessoa não vai lá para fazer uma cura de si, mas aquilo ali é o processo de cura antecipado, né? Como dizem hoje, é o prehab, né? É o prehab. Interessante. É tão simples, né? E ao mesmo tempo, como é que a gente conseguiu construir estruturas sociais e de convívio que ignoram completamente esse modo que está na natureza, né? Que é como a gente se compõe com a natureza. Pô, choveu, fez frio, eu fiquei doente, é óbvio. Porque eu ignorei, né, o que estava acontecendo no. Que é selvagem, né? É, tem essa, essa coisa que é diferente do modo que se vive, né? Nas cidades humanas. É selvagem e é uma abertura incrível para a criação, né? É um assim, te vira, te vira, te vira. As coisas acontecem para além do que esse ser humano, dotado de razão, senhor de si, do mundo, consegue prever. E aí essa imagem da intuição como encontro com o impensado é muito legal, é muito, para mim, traz essa ideia dessa abertura para a criação e que nunca vai cessar, né? Então, acho que é um chamado de atenção sempre para novas formas possíveis, né? Diversas e não típicas de poder existir no mundo, né? Porque infelizmente a gente cria muitas formas que não podem existir, né? Dentro de padrões, dentro de tipos, e aí elas são excluídas, anuladas, desde seres humanos até tudo que habita. E essa força imanente também, né, Bianca, como esse olhar para aquilo que a gente vai concretando e vai transformando num modo universal, assim, de pensar, de existir. Ah, não, já está pensado isso, já está resolvido. Não preciso mais voltar a essa questão. Ou a relação, né, da chuva com o frio, com o corpo. Ah, isso também já está dado num comercial da televisão. E aí, como que a gente pode criar outras formas, né, de sair desse conforto, desse comodismo, que é concretado, né, que é concretar, que é ou jogar a bomba para concretar de outra forma, né, transformando tudo em pó e aí chove, concreta de novo e uma espécie de desolação. Mas o que, o que eu acho que é a força imanente aí é a vida, né? Porque mesmo o corpo morto ele é uma força imanente que se direciona para ser outra coisa sempre, sempre. Seguimos, mais que humano, que agora vai entrar um dos meus conceitos favoritos, que é a ideia de ritmo. O ritmo é fundamental para um processo que escorre através das diferentes versões do centralismo humano em busca de ecologias ainda inomináveis. Em cada vetorização da intuição e da simpatia, existem durações ainda não desdobradas, expressões do tempo ainda não vividas, ritmos ainda inexprimíveis. O que permanece nas bordas, nas periferias de um processo que ainda não se reconhece, inventando sua maneira própria de mover-se, de fluir-se, de fixar-se,
de iluminar, de colorir, de participar. É isto que dá artisticidade ao acontecimento. A artisticidade é vivida como um campo de fluxos, de diferentes acelerações e lentidões, de mal-estar e júbilo, de distrações e atenções. A artisticidade não é algo para ser apreciado, é algo com o que é algo com o que se mover, algo com o que dançar nas bordas da percepção, onde sentir, ver e devir são indistinguíveis. O que é movido não é necessariamente o ser humano, mas a força da direção que, alinhada com a força do gesto menor, a intuição ofereceu ao acontecimento no seu desdobramento preliminar. Eu vou repetir. O que é movido não é necessariamente o ser humano, mas a força da direção que, alinhada com a força do gesto menor, a intuição ofereceu ao acontecimento no seu desdobramento preliminar. A operação, a modulação das técnicas servem para que se ultrapasse as fronteiras rumo à tecnicidade em germe. Pensamento, intento, organização, consideração, hábito, experiência. Tudo isso está em operação aqui. Com eles, advém o germe da intuição, fruto de um longo e paciente processo ativado, agora, por uma simpatia pela diferença, por uma simpatia pelo acontecimento em seu devir inquieto. Tocar na artisticidade significa tocar no mais que incomensurável e ativo nas ecologias que nos produzem e nos excedem. Quando ajustada a, quando ajustada à artisticidade do processo de criação, a arte torna-se uma modo para um ethos coletivo. Da estrutura mais aparentemente estável até o processo mais móvel e efêmero, a artisticidade ativa a arte da participação. Percebe-se a força transindividual de um tempo-acontecimento que lança o humano à diferença. O nosso mais que absoluto, a parte não humana que anima cada uma de nossas células, a diferença é atentiva ao campo relacional que abre a obra para o seu fora intensivo. Esse campo relacional não deve ser entendido espacialmente. É uma materialização intensiva, um movimento absoluto que habita a duração da obra. A arte do tempo faz de si um sentir. Ativa-se assim um campo de diferença, o qual deve ser cuidado. A arte participativa envolve a criação das condições para o cuidado ocorrer. Esse cuidado é, principalmente, um cuidado com o ambiente frágil da duração engendrada pela operatividade da obra e pela atividade do gesto menor. Um cuidado pelos ritmos incipientes da obra. Digo fragilidade porque há muito a sentir no processo de ressonância de uma obra com o mundo em formação. A simpatia torna possível sentir como a tendência, a maneira, a direção ou a mobilidade incipiente são o sujeito da obra. A simpatia implica um cuidado com esse sujeito, corroendo a noção de que tanto a obra quanto o humano penetram em experiência plenamente formados. Simpatia, o que traz a força do mais que à superfície. O que torna possível sentir como a força da experiência excede o objeto sempre.
o que gera abertura para o gesto menor colocar a obra em movimento. Passo a bola. Tudo bem? Madu, tá tudo aí, ó. Eu acho que vocês, Madu, tem que compartilhar com o grupo os vídeos da toca, sabe? Porque ninguém viu e é tão interessante, né? É isso, né? Tu tem a composição de uma coisa, de uma materialidade, mas ao mesmo tempo não é isso, né? Esses dias o pessoal lá dos mutirões, da agrofloresta, né? Que eles estão trabalhando num processo de dar apoio para neo-rurais e também para agricultores que já estão ali produzindo para mudar a cadeia de lida com a terra. Eles vieram me perguntar, eles vieram falando assim: ah, como é que faz para as pessoas entenderem que tu não tem como ir para o campo e resolver os seus problemas sozinhos? Que esse movimento de ir para o campo, ele precisa de comunidade, de vida coletiva. E é exatamente a tecnologia existencial que a gente não precisa na cidade. Cada um se resolve, quem pode, pode, quem não pode, não pode, quem vai, vai, quem não vai, não foi. E você se vira, né? Se você precisa de alguma coisa, até pede uma ajuda, alguém te ajuda, mas é sempre uma negociação de benefícios individualizados, né? E eu fiquei pensando, falei assim, nossa, mas é isso que a gente faz. A gente tá o tempo todo ativando essa capacidade de existir coletivamente, ativar comunidades, é isso que é a arte relacional, né? Esse que é o conteúdo de uma arte relacional. E o que as pessoas fazem é que elas vão procurar isso normalmente no único lugar que ainda faz isso, só que é de uma forma prescritiva, que é qual? A igreja. As pessoas vão na igreja buscar a ressonância do indizível, ressonância compartilhada do indizível. A gente pode fazer isso por outros caminhos, né? E investir isso que eu chamei de ato de fé, que ela chama de intuição, sem botar o pai de todos ou uma autarquia no meio do caminho, né? Sem botar uma visão divina, uma visão ameaçadora ou uma prescrição, né? Interessante. E aí, de fato, né, eu conversando, né, com eles, eu falei, gente, mas era isso que era. A vida no campo era isso. As danças, os cantos de trabalho, os rituais de oferenda, eles são modos de exercitar essa operação coletiva e ritmicamente, né? Seja no ritmo da cerimônia ou no ritmo de uma sazonalidade, de modo que você tem um ciclo entre diferença, de repetição e diferença. Repetição e diferença, repetição e diferença, né? Agora, o cara que vai para o campo porque ele quer o neo-rural, né? O campecher que compra um sítio e vai lá e quer virar agroflorester, ele não tem essa tecnologia, mas ele se sente ridículo de fazer uma dancinha. Não tem como que você chega lá e fala, agora, pessoal, vamos dançar aqui para pisar a semente. Fica todo mundo meio desengonçado, assim, né? Então é interessante, né? Quanto
essa artisticidade ela sempre esteve, né? E de certa forma a cidade, isso já os futuristas já falavam isso. Olha, se liguem, porque essa tecnologia, essa estrutura de urbanismo, ela tá sistematizando o modo de vida de uma forma funcional, de tal maneira que a gente está tirando tudo que a gente acha que é inútil e que é o que mobiliza a nossa vontade de vida e vontade de vida coletiva e cuidado com a terra, que por consequência é cuidado com o corpo, que por consequência é cuidado com a preciosidade das nossas relações de intimidade, né, com o filho, com o vô, com, né? Nossa, eu tô muito profética, mas essa sinusite não tá me fazendo bem, mas é isso. É isso, né? Tão precioso, né? E tão simples. E ao mesmo tempo tem que ter gente que somos nós, especialistas nisso, sacando a atualidade do problema, para não deixar esse modo de fazer escapar dos nossos fazeres, seja na escola, na clínica ou dentro de uma cerimônia. Porque facilmente a cerimônia também vira só um protocolo, né? E a sala de aula vira só um protocolo, e a clínica vira só um protocolo. Então, essa é a diferença, né, do nosso campo de estudo, né, de especialização, digamos assim. Mesmo a sala de ensaio facilmente vira só um protocolo, né? Ó, vamos fazer, temos que montar esse trabalho aqui, o edital, pau, 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 foi, entregou, deliver. Esse processo ali que o Vini vai fazer, eu tô muito curiosa da mandala, né, do... Gente, só um pouquinho que eu tenho que baixar um fogo ali. Quando que vai ser, Vini? Vai ser dia 13 de julho, Ah, mas dia 9 eles vão estar aqui na UFSC. Eles vão fazer uma apresentação dos cantos. manda pra gente no grupo. Eu botei lá. Ah, tu botou? Aham. Posso reencaminhar se for que eu perdido. Tem que fazer uma inscrição, Ah, tá. sei lá, na Capela Ecumênica da UFSC. Que massa. Andei estudando um pouco, é bem interessante os cantos que eles produzem, porque são cantos harmônicos, né? É, trabalham com ressonância. Fiz uma vez uma prática de canto harmônico e é uma coisa muito louca, porque você trabalha com a vibração e encontra uma forma que nós podemos tornar volitiva de usar algo muito difícil de dominar, digamos assim. Então a gente começa fazendo um. Deixa eu ver se consigo fazer. Não sei se dá para ouvir, principalmente de longe, mas tem uma pequena modulação que se consegue fazer, Hum, que não é essa vibração, tem essa vibração da caixa do peito, né? Que eu vou fazer sozinho. Hum, E tem essa harmônica que é quando eu insiro esse outro movimento. Hum,
Então tem duas coisas acontecendo. Não sei se é muito sutil, porque eu não domino também, Não, é mas maravilhoso o fato de o Zoom cortar. É um Pois exemplo. é, É corta, não. isso. Ele E aí te você diz que não serve para nada. E ao mesmo tempo, é óbvio que quando a gente está presencialmente, a gente captura todas essas nuances na vocalização um dos outros. Fantástico. Segue, Vini. vamos fazer depois presencialmente tentar fazer essa experiência, que é muito difícil de ensinar. Eu aprendi com a Isabela Irlandini, que pesquisa cantos tuvanos e outros povos bem é, pequenos, assim, da Ásia Menor, assim. E ela trouxe essa experiência do canto harmônico, que é muito difícil, porque você não pode tentar dominá-lo, você tem que tratar ele como uma coisa que está ali, mas você pode, uma chama, né? Mas você pode atenuar, pode deixar mais, você tem intensidades, mas ela não, é muito difícil de. Então, o canto tibetano tem muito a ver com isso também, né? Tô bem. O próprio didgeridoo, né? Tem um pouco a ver com isso. Uhum. Fer manja também. Quem? Fernando Gesser, tá aí, Fer? Tá aqui, Tô chocada, não aqui, tô acredito. aqui. Olha só! Próxima, tu leva teu didgeridoo, você tem ele ainda? Cara, eu não tenho mais o meu didgeridoo, Ah, mas o Henrique, que é o menino que estudou com a gente, que entrou com a gente, ele confecciona didgeridoo e ele tá voltando pra Floripa. Daí, mestrando os didgeridoos aí, tem vários com ele. Inclusive, o meu tá com ele. O Henrique é Ele aquele que roubou o era meu pra bem ele. Eu galeguinho? acho que é, né? Isso, ele, Nossa, ele fez um semestre tá lá lu- só, né? ele foi estudar luthierismo em Curitiba. isso. Ele tá lá em Curitiba. Mas ele, acho que ele fez os 3 anos, eu acho. Vamos fazer alguma coisa, vamos voltar a fazer alguma coisa. Valeu, top. Vamos continuar lendo? Vamos lá. Cláudio jogou a peteca. Oi, Amanda. A Amanda chegou agora. Vou deixar ela não passar vergonha aqui, mas só para dar um bom dia, bem-vinda. Bom dia. Ai, eu só consegui entrar agora porque a internet aqui no sul da ilha tá chovendo muito, né? E daí caiu e aí um caos, mas cheguei. Bem-vinda. A gente vai entrar num bloco novo agora que chama Vetores. Daquele texto ali, acho que eu te mandei, né? Não, Não, não se te tiver como mandei. Já mandar. vou te mandar, então, peraí. Tá, obrigada. Pronto. Quem segue? Posso seguir. Vetores. A arte da participação, como mencionada acima, não encontra seu fio condutor exclusivamente no humano. A artisticidade efetua sua obra sem intervenção humana, ativando campos de relação que são escalas mistas de ambientes ou ecologias que podem incluir ou não o humano, mas que não dependem dele. De que forma categorizar como humano ou não humano a exuberância de um efeito de luz, o modo como o ar se movimenta através de um espaço, ou o modo como uma obra de arte captura uma outra no movimento do pensamento? A noção de vetor formulada por Whitehead é útil porque dá um sentido agudo à qualidade mais que humana que a experiência da artisticidade carrega.
O vetor na obra de Whitehead é definido como a força do movimento que viaja de uma ocasião da experiência a outra, ou dentro de uma mesma ocasião singular. A particularidade dessa definição advém da maneira como Whitehead conecta vetor e sentir. Sentires são vetores, por conseguinte, eles sentem o que está lá e o transformam no que está aqui. Vale repetir para que Whitehead, os sentires não se associam a um sujeito pronto. Eles são a expressão da força do acontecimento. Entendido como vetores, os sentires possuem a força do momentum, uma intuição para a direção. A teoria dos sentires de Whitehead vira de ponta cabeça a noção que a participação se limita ao humano. O que o sentir sentiu é o modo pelo qual o acontecimento penetra a expressão. O sujeito, o indivíduo, são o rescaldo, o modo como o acontecimento virá a se conhecer. O sujeito não se limita ao humano. No acontecimento, ele é a marca de uma defasagem, como disse Mondon. Uma ocasião da experiência sempre guarda uma marca. Uma vez passada a concreção, a ocasião está sempre o que foi. Peraí, Será sempre o que foi. tá. A ocasião será sempre o que foi. Uma ocasião da experiência sempre guarda uma marca. Uma vez passada a concreção, a ocasião será sempre o que foi. Whitehead chama isso de superjecto, ou de sujeito da experiência. Fazer do sujeito o resultado do acontecimento em vez de seu ponto de partida nos lembra que o sujeito de um acontecimento inclui a qualidade dos vetores. O sentir, pensar, de acordo com Massumi. Não é possível abstrair ou separar o sujeito da qualidade do vetor, do tom do sentir que o co-compõe. Não é possível abstrair ou separar o sujeito da qualidade do vetor, do tom do sentir que o co-compõe. Tá. A artisticidade é a capacidade do acontecimento trazer à superfície o tom do sentir, da ocasião de sorte a gerar uma tonalidade afetiva que não permeie só esta ocasião singular. Para isso acontecer, a ocasião precisa ser capaz, em sua evolução, de tornar-se um nexo que mantenha o apetite pelo processo. Isso não significa inferir que a ocasião não permanecerá. Simplesmente enfatiza que nesse perecer pode existir uma gradação que persistirá nas ocasiões por vir. Em sendo um tom do sentir, os vetores afinam-se ao campo da relação. Por ser um tom do sentir, os vetores afinam-se ao campo da relação e o conectam com o seu mais que. De tal forma, os vetores ativam a coletividade de um dado nexo de ocasiões. O que emerge do em ato é o que Whitehead denomina como sociedade. O que emerge no ato
é o que Whitehead denomina como sociedade, o devir de um amplo campo relacional que ultrapassa a atomicidade inicial do vir a ser da ocasião. Este processo, segundo Whitehead, é rítmico e não linear. Oscila entre uma dada ocasião atual ensimesmada, em que o que é modelado é simplesmente o que existe, e um campo amplo onde a abertura para essa modelagem permanece repleta de potencial. Não só o potencial desta ocasião, e alcança a vasta extensão do nexo da ocasião. A artisticidade vive nessa intersecção. Whitehead fala disso em termos de criação de mundos. Um sentir de um além que é determinado e que aponta para um além a ser determinado. Ser determinado aqui é resolutamente ser em potência. Por consequência, assim como não é possível mapear a maneira pela qual o tom do sentir é vetorizado, não se pode prever se o tom do sentir aterrissará de maneira a ativar uma mundificação. Mas é possível modulá-lo através da obra colaborativa e participativa do gesto menor. A artisticidade emerge dessa mistura. Pode emergir dessa mistura. Can emerge, yes. Vamos fazer uma parada? Porque aqui é só, todos é vetores, né? Aqui ela pega pesado, né? Ela entra hardcore ali no Whitehead, mas enfim, eu acho que ela tá fazendo um trabalho bem feito, filosoficamente falando, e é um problema que é muito disputado, que ela emprega toda essa cosmologia do Whitehead para desmanchar a questão de autoria e mesmo assim carregar esse saber fazer de uma artisticidade adiante, como tecnologia social. E principalmente trazendo esse movimento para um movimento coletivo, né? Movimento de transformação e movimento de criação que é coletivo intrinsecamente, e não individual. Então, eu não sei como que eu posso facilitar mais do que a gente tomar tempo de ler com calma, assim, né? Porque às vezes é só isso, ler com calma. E eu acho que sim, esse texto do Chaviro vai ajudar muito. Se alguém quiser jogar ele num tradutor, assim, o pulso da emoção, né? E é momento mesmo, né, que a gente vive onde a nossa estrutura, a nossa pedagogia das sensações, ela negligencia totalmente os nossos sentires, né? Negligencia totalmente. A gente fica ocupando com percepções grosseiras o tempo inteiro para cada vez menos se movimentar e se direcionar pelos sentires. Isso não é novidade, né?
E essa costura, né, entre o vetor, o sentir e a intuição, que é bem instigante aí nessa. Eu não sei quem que fez esse comentário, em qual contexto, mas eu vou ler o primeiro parágrafo aqui do Chaviro traduzido o pulso da emoção. Vocês vão, eu acho que quem fez o comentário vai se entregar. De acordo com Alfred North Whitehead, a base da experiência é emocional. Whitehead escreve que sua filosofia aspira a construir uma crítica à sensação pura, na posição filosófica em que Kant colocou sua crítica da razão pura. Isso também deve sobrepujar as demais críticas exigidas à filosofia kantiana. A seguir, eu gostaria de trabalhar com essa crítica da sensação pura e mostrar como Whitehead abre caminho para um relato da experiência humana e não apenas humana, baseado no afeto. Para Whitehead, as questões de como sentimos e o que sentimos são mais fundamentais do que as questões epistemológicas e hermenêuticas, que são o foco da maior parte da filosofia e da crítica. Essa ênfase no sentir leva, por sua vez, a um novo relato da subjetividade carregada pelo afeto. De modo mais amplo, a teoria dos afetos de Whitehead coloca a estética, em vez da ontologia heideggeriana, ou a ética, no centro da investigação filosófica. A estética é a marca do que Whitehead chama de nossa preocupação com o mundo e com as entidades do mundo. Eu me lembro que alguém falou isso, assim, é um problema estético, eu tô com isso na cabeça, que tudo é que é um problema estético. Sim, é um problema estético nesse sentido, porque é como esses vetores de afeto eclodem e tomam forma. Seja por um suspiro, o suspiro é uma expressividade, portanto, tem uma estética, tem um tom, tem um, né? Eu vou colar aqui para vocês esse trechinho traduzido.
Vamos à contemplação para finalizar, já que estamos todos perplexos, ou queremos ainda sentar em silêncio coletivamente por mais alguns instantes? Contemplação. Alguém quer ler? Um vetor sentir contempla sua passagem. Atende à dança de uma ocasião que vem a si. A ocasião não pode ser abstraída do tom do sentir. A contemplação do devir da ocasião não pode ser separada do modo como vem a si. Eu vou reler. Um vetor sentir contempla sua passagem. Atende à dança de uma ocasião que vem a si. A ocasião não pode ser abstraída do tom do sentir. A contemplação do devir da ocasião não pode ser separada do modo como vem a si. A artisticidade não tem valor de uso. Não faz nada que possa ser mapeado por um processo já em curso. Não há finalidade, não há limites pré-ordenados, nenhum código moral. O processo é, entretanto, condicionante. Tal afirmação estabelece que as restrições permissivas de uma emergência continuam a facilitar um engajamento com o problema à mão, o que permite a passagem a um campo de rendimento. A prática se realiza quando o gesto menor torna operativo esse rendimento, o qual já se encontra presente em germe no problema inicial que ativa o processo. Na intuição que penetra o modo como a técnica devém tecnicidade. Sem as condições favoráveis, o estético não rende, e a obra ou o acontecimento não excederão as técnicas que os fizeram existir. As condições favoráveis facilitam a contemplação. A contemplação, pensada como o ato de persistir de cuidado com o processo, é uma forma menor do fazer. Ela atende às condições que fazem uma obra operativa. A contemplação é passiva, somente no sentido de que o atender provoca uma espera, uma paragem, uma escuta, uma simpatia com. Essa simpatia está envelopada no processo, simpática com a parte indizível da experiência que foi atiçada pelo gesto menor, em afinação com a frágil arte do tempo. Operativa nas bordas da percepção, onde consciência e não consciência coincidem, a contemplação ativa temporalidades no seu fazer próprio, por vezes fendendo o neurotípico à percepção autista. A contemplação ativa o diferenciante do acontecimento, assim como a intuição e sua contraparte, a simpatia. Desta forma, a contemplação passa a responder às nuances sutis da confecção da experiência. A contemplação torna sensível a artisticidade, e isso se efetua no acontecimento. Na oscilação agitada entre semear uma prática e devir com a prática. Aqui, no interstício do viver uma vida,
A artisticidade nos lembra que a vida não começa com o eu e o tu. Não é o que a transforma em arte. A artisticidade nos lembra que a vida não começa com o eu e o tu. Não é o que a transforma em arte. Composta por 1000 contemplações, a arte do tempo nos lembra que não dizemos eu a não ser por estas 1000 testemunhas que contemplam em nós. É sempre um terceiro que diz eu. A artisticidade é mais rara do que a arte por conta disso, pois a artisticidade depende de cuidados múltiplos, de múltiplas colaborações implícitas entre intuição e simpatia, e depende de o humano não ficar na frente do caminho, mais do que qualquer outra coisa. Ah, tá, aquele dali, aquela nota é do Deleuze, diferença e repetição, do diz eu ali. Não dizemos eu a não ser por essas 1000 testemunhas que contemplam em nós. É sempre um terceiro que diz eu. É do Deleuze, na nota 30. Muito lindo, hein? Essa dá pra tatuar. Artisticidade. A maneira como a arte do tempo faz de si um sentir. A maneira como a arte aterriza e como sempre excede sua aterrissagem. Muito bom. Tem um alivinho no final, né? É muito bonita essa ideia, né, de que contemplar é atender, né? Contemplar é atender. Então, tu tem uma ativação do que é o acontecimento só pela contemplação, né? Que coisa mais maravilhosa. Hum. Me lembrei, essa coisa da aterrissagem me lembrou da prática que a gente fez lá no Três Ecologias, né? De landing, de tu chegar, né, e escolher um espaço para aterrissar. E não tem nada a ver com o lugar, né? Mas com um repouso da sensação, né? Hum, Onde que eu quero aterrissar o meu, repousar a minha sensação, né? Interessante isso. E como a gente também tem dificuldade com isso, né? Em repousar a sensação, porque a gente quer produzir sensação e não atender ao acontecimento, né? uhum. A gente quer ser tomado pela sensação, né? A gente é treinado para ser tomado pela sensação. Que bonito, tô feliz. Vocês querem fazer uma rodada mais última de comentários? Ou vamos. Ali tá certo aqui, a artisticidade nos lembra que a vida não começa com o eu e o tu não é o que a transforma em arte? Tá certo. Artfulness reminds us that the I is not where life begins. Então, a vida não começa com o sujeito, Uhum. e o que faz da arte não é, o que faz a arte não é o espectador. Eu estou contrariando Viu? todas as Ah, teorias tá. do que é teatro, do que, né, o que é a cena, o que é a performance, que normalmente é isso, né? É o outro. Uhum, Então, ela está uhum, dizendo que não. O uhum, tu, o outro, né? uhum, Não é.
o que transforma a vida em arte. Uhum. Mas, então, através de mil contemplações, a arte do tempo nos lembra que só podemos falar do self em relação a, a essas milhares de pequenas testemunhas que estão sempre contemplando dentro de nós, Uhum. e ainda assim é uma terceira pessoa que diz eu. Então tem a pungência da vida vivida, as testemunhas todas Uhum. segurando esses vetores de afeto, e o terceiro, né, que fala eu. É assim, né? Sim. Quando a gente lê, a gente fala, pior que é assim mesmo, né? E depende desse eu não ficar na frente no caminho ali, né? Desse eu humano. Exatamente. Exatamente. Não botar o eu na frente. Ele existe. Uhum. E como criar esses espaços para a artisticidade e ritualísticos todos é sobre isso, né? É, Não deixar o eu na frente, tirar o eu da frente. sim. E essa é a grande dificuldade. Bom, meu povo, vamos para o tão esperado capítulo 3, os padrões do clima. Nada mais adequado para este inverno. Como os gestos menores entretêm o ambiente. Uau, fabuloso. Ah, e aqui tem as fotos que eu comentei para vocês na vez passada do Into the Folds, só que as fotos estão horríveis, que é o galpão da Bienal, sabe, que a gente montou, que eu contei para vocês, que era um galpão enorme com esses tecidos pendurados. No livro tem as fotos. Eu vou ver se eu acho umas melhores aqui para mandar para vocês verem, mas enfim. Esse capítulo da tradução nós ainda não temos acesso, correto? Não, eu vou colocar agora. Tu quer seguir fazendo o trabalho sujo, Cláudio, ou se demite? Não, não reconheço como trabalho sujo, mas eu posso continuar caso ninguém tenha interesse, Eu posso além fazer, de. eu posso transformar numa punição também para quem não vem. Ah, Cláudio então vou ter que gosta de se faltar. sujar, não é uma punição para ele, ele gosta de se sujar. Não, eu vou deixar o Cláudio fazer, porque tu já vai batendo o olho ali, no fundo é isso, né? Tu já vai batendo o olho no texto, já vai sacando. Esse capítulo especificamente é para quem trabalha não só, né, com, acho que o Vinícius com certeza, né? Mas, enfim, discutiremos na semana que vem, certo? Agora vem uns mais levinhos, assim, sabe? Porque ela já lidou com todos os problemas graves, né, de autoria, e o que é a arte, o que é o objeto, o que é arte relacional. Então, tem esse que é sobre instalação, o próximo é sobre roupas, fashion, como, aham, é muito legal, a roupa como corporeidade.
E aí depois, então tem dois capítulos mais que eu acho mais leves assim agora. Depois ela entra com o Coreografando Político, que é um pouquinho mais complexo de novo. Ah, mas vai dar certo, estamos indo num ritmo bom, né? O próximo capítulo acho que também a gente vai correr nele rápido. Não é longo. Certo? Bem-vindas, chegantes, e nos vemos semana que vem, tá? Eu acho que a princípio é presencial, né? Até podemos fazer de repente na casa de alguém, se já tiverem meio de férias, se não deixamos para depois esse circuito de visitas, que a gente ainda vai estar em aula na UDESC, né? Então, tá? Vou subir o, Cuidem-se. é, eu vou subir o arquivo ali no Drive, tá? Ok. Melhoras para Bianca, para Valeu. Eu mãe, tava emocionada, mas eu também tô com o olho super lacrimejando, então tinha momentos que era, emoção. é, Só que também não. Melhoras. Beijão para todo mundo aí.